Olá, meu amigo, minha amiga, irmãos. Prazer, bom dia, a paz do Senhor Jesus. O meu nome é Fabrício Barreto Gonçalves e eu tenho formação em teologia e ciência da religião, filosofia também. E eu sou da Igreja Batista Rio de Vida. Me fizeram a pergunta: quais são as doutrinas, os princípios da fé batista? Muitas das vezes as pessoas... Eu sou da Igreja Batista há mais de 20 anos. Já fui católico, fui presbiteriano, fiz seminário batista, seminário presbiteriano, enfim. Mas eu sou um dos líderes atualmente da Igreja Batista, na qual eu congrego, minha esposa, e me casei nessa igreja. E pelo saudoso pastor Salvador Mendes de Oliveira, pastor que foi jubilado, pastoreou a nossa igreja há muitos anos e atualmente é o nosso pastor presidente, pastor Charles Anthony Carvalho. Se o irmão pastor estiver me assistindo, nosso pastor presidente, um abraço aí fraterno. E casamos, né? Então, muitas das vezes eu percebi alguns irmãos, e uma das igrejas que eu passei, irmãos que têm anos e anos de evangelho, de vida cristã, mas de alguma forma as pessoas, assim, por assim dizer, elas não sabem o que é uma igreja batista, né? O que é uma igreja batista e o que é uma igreja batista e digamos assim, por assim dizer, quais os dogmas, como por exemplo na igreja católica, na igreja presbiteriana, sacramentos, que na nossa igreja batista nós consideramos como princípios de fé, ou axiomas, né? Edgar Moulins, que é um teólogo batista, escreveu vários comentários e enciclopédias de teologia bíblica e filosofia, comentários teológicos, né? Edgar Moulins e outros mais aí, ele chama de axiomas da fé batista. John Landers, né? Que é voltado mesmo para as doutrinas batistas. Eu vou aqui resumir algumas de nossas crenças. O que a Igreja Batista pensa, né? Qual é os princípios orientadores de uma Igreja Batista. Então, a Igreja Batista, né, como diz lá em 1 Timóteo 3,15, é coluna e esteio, ou coluna e firmeza da verdade, baluarte da verdade. O que é um baluarte? É uma bandeira, né? Quando você coloca ali uma haste, uma bandeira ali, no mastro ali, no pedestal, aquilo ali é um baluarte, é um símbolo. E a igreja, segundo o texto de 1 Timóteo 3,15, e se tratando de igreja batista, né, é coluna e baluarte, ou coluna e esteio da verdade. Eu poderia aqui indicar cerca de 5 a 10 livros. O que é uma igreja batista? Por exemplo, Teologia dos Princípios Batista, né, de John Landers, da editora Juep. Ali, se você quer saber o que é uma igreja batista, você compra esse livro. Tem alguns sebos, infelizmente eu não tenho ele aqui, não tem em PDF. Tem muitos livros em PDF, muitos livros aqui, vocês estão vendo aqui. Mas Teologia dos Princípios Batista eu comprei e doei para a Igreja Batista lá de São Gonçalo, onde eu fui membro. Primeira Igreja Batista em São Gonçalo, do saudoso pastor Mauro Israel Moreira. Mas vocês podem baixar o site
www.batista.com.org, que é o site da Convenção Batista Brasileira. Tem tudo ali sobre batistas. O que é uma igreja batista? Você que é candidato para batismo, vai se batizar numa igreja batista, tem que saber ou ter uma noção. Não precisa ser um teólogo, não é? Um bom leitor da Bíblia, dizimista, frequentador assíduo da EBD, Escola Bíblica Dominical, chamada melhor escola do mundo, já é o suficiente. Porque a batista, antes era presbiteriano. E passei para a igreja batista por entender a teologia, os princípios batistas. Então, eu vou enumerar, porque é muita coisa para falar, eu vou só resumir. A Bíblia, os batistas entendem, em chama de axiomas da fé batista e princípios da fé batista. É da declaração doutrinária da Convenção Batista Brasileira. Primeiro, a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática e conduta cristã. A Bíblia, os batistas, nós batistas, né, me incluindo, porque eu sou batista, amém? Nós batistas entendemos que a Bíblia ela é a regra de fé e prática, nossa única, e que a Bíblia ela é inerrante e infalível, ou seja, ela não erra e ela não falha. Entendemos que a igreja é uma comunidade local, democrática e autônoma. O que é uma comunidade local e autônoma? Ou seja, e democrática? O regime, o governo da Igreja Batista é democrático congregacional. Ou seja, os membros da igreja reunidos em assembleia, que é culto, tá ok? Uma vez um professor do seminário falou, quando eu estudava no seminário presbiteriano, não só batista, ele falou que as igrejas batistas elas se autogovernam, porque elas têm regimento interno e estatuto próprio. Mas todas as igrejas batistas são democrático-congregacionais, ou seja, os membros da igreja reunidos em assembleia, e a assembleia também é culto administrativo, uns fazem domingo, outros fazem quarta-feira à noite, a cada 3 meses, a cada 6 meses, uma vez por ano, 2 vezes por ano. Bom, enfim, aí é a questão de cada igreja batista, porque elas são autônomas, ou seja, elas se dirigem e se autogovernam. O pastor, o vice-presidente da igreja, antigamente falava vice-moderador, né? Agora vice-presidente, né? Tem o primeiro presidente, segundo presidente, o segundo vice-presidente, secretários, tesoureiro, enfim, são os membros estatutários, né, de regimento da Igreja Batista. Enfim, isso é questão de administração eclesiástica, ou seja, na igreja. A igreja e o Estado são separados. O batista entende que a igreja e o Estado político, tá? O governo é governo, política, igreja é igreja. Os batistas não recebem nenhuma oferta, nenhum auxílio, nenhum dinheiro, nada que caracterize um gerenciamento do Estado político, seja a prefeitura, seja o governo do Estado estadual, né, estadual e o federal, governo federal. Não isenta de alguém dar uma oferta. É isso? Mas, via de regra, as igrejas batistas elas não aceitam intervenção do Estado político, do governo, na própria igreja batista. Então, nós entendemos que igreja e Estado são separados. Quarto princípio, a liberdade de consciência e fé. Ela é intransferível e irrevogável. Então, ou seja, nós defendemos a liberdade religiosa, de expressão, de culto, de fé, de manifestação da fé. Enfim, cremos que Deus é único, vivo e verdadeiro. Cremos que cada pessoa ela é livre para escolher
ou mudar a sua crença, a sua opinião. Então, os batistas entendem que zelam pela liberdade, pela competência do indivíduo. Qual competência? Em que sentido? Examinar, é chamado livre exame e a livre interpretação. Então, cada pessoa, segundo o Espírito Santo, são capazes. Os batistas entendem isso. Que o crente ele tem capacidade para ler, interpretar e entender aquilo que leram segundo as Escrituras, a Bíblia Sagrada, que é a nossa regra de fé e prática. Cada pessoa é responsável por dar testemunho de Cristo. O batismo do crente é o que exige as Escrituras, tá? Ou exigem as Escrituras. Os batistas batizam e entendem que o batismo e a ceia do Senhor, ou Santa Ceia, eu prefiro falar ceia do Senhor, são as nossas ordenanças. Alguns entendem que são sacramentos. Por exemplo, a Igreja Católica, a Igreja Presbiteriana e outras igrejas como sacramento. Mas nós entendemos como ordenança. Cristo, batistas entendem Cristo, o senhorio de Jesus. Ele é nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor e tem toda a autoridade e soberania. Jesus é verdadeiro Deus em forma humana. Nós, batistas, atendemos e cremos e entendemos que a Bíblia Sagrada é a nossa única de fé e prática, manual de conduta, fé e prática cristã, e na suficiência das Escrituras. Não entendemos o valor de cada indivíduo humano, a competência de cada indivíduo. Cremos que a salvação é pela graça mediante a fé, né? E é difícil a gente gravar um vídeo agora de manhã, porque as pessoas estão acordando, tomando café, indo para o banheiro, enfim. A natureza da igreja ela é divina humana, né? As pessoas salvas e regeneradas pelo Espírito Santo. Então, os batistas entendem que a igreja é uma comunidade local de pessoas regeneradas, é uma assembleia, é uma associação voluntária de crentes regenerados e batizados após a profissão de fé. O que é a profissão de fé numa igreja batista? Eu estou correndo porque é muita coisa para falar, eu estou resumindo no máximo. O que é a profissão de fé na igreja batista? É o testemunho que as pessoas no dia da sessão, ou no dia do batismo, ou antes, enfim, isso aí é combinado com o pastor ou quem está passando as doutrinas, a classe de batismo, quem vai se batizar. Então as pessoas fazem um testemunho do que era antes de Jesus e depois que se converteram, se tornaram novas criaturas, elas falam e dão testemunho. Ou alguém da família, ou a própria pessoa mesmo é perguntado. Geralmente é difícil fazer muitas perguntas, que a pessoa fica nervosa. Eu mesmo na minha profissão de fé e batismo eu fiquei nervoso. Mas algumas pessoas fazem algumas perguntas na hora que a pessoa vai se batizar. Antes se faz uma assembleia solene, ou, ordinária ou extraordinária. Aí depende do pastor e da igreja. Então a pessoa fala ali o que Jesus fez na vida dela. E isso se chama profissão de fé para o batismo, né? Então a natureza da igreja é divina humana, de pessoas salvas, regeneradas, né? Lavadas no sangue do Cordeiro pelo Espírito Santo. E nós cremos que o Espírito Santo é a presença ativa de Deus no mundo, na experiência humana, né? Ou seja, o próprio Deus revelado. Então Deus se revela através do seu Filho Jesus Cristo, que é Deus, e o Espírito Santo, que é Deus. Entendemos o sacerdócio de cada crente, ou seja, cada crente é livre e competente pelo sangue de Jesus derramado na cruz em buscar ou ter livre acesso a Deus, e que nós somos iguais
perante Deus. E a ceia e o batismo são as duas ordenanças, né? Primeiro a pessoa se batiza numa igreja batista e depois ela vai fazer parte da ceia do Senhor ou Santa Ceia, né? Os dois ministros e oficiais numa igreja batista, via de regra, é o pastor, o ministro ordenado e o diácono. E o batismo é por imersão, ou seja, toda pessoa, que quer dizer mergulhar. Imersão é baptismo, ou baptizem, quer dizer mergulhar, afundar. A pessoa vai num tanque, numa banheira, ou numa piscina, ou no batistério, ou uma grande piscina, ou num lago, ou numa lagoa, e é o pastor ali, o ministro, constituído e ordenado pela igreja batista, autorizado a igreja local de mergulhar a pessoa totalmente em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Por imersão. E nós entendemos a Jesus como mediador, né? Mediador entre Deus e o homem. Jesus Cristo, os batistas entendem, nós batistas, é o princípio da fé batista, entendemos que Jesus é o mediador entre Deus e o homem. Tem livre acesso a Deus perante o sacrifício de Jesus. Nós não temos intermediários, como o Papa, um pastor, um rabino, não é? Um padre, um sacerdote, como havia no Velho Testamento. Né? Mas Jesus é o nosso mediador. Toda pessoa deve se reconciliar. O batista entende que toda pessoa ela deve se reconciliar com Deus pelo arrependimento dos pecados e a sua fé pessoal no Senhor Jesus. Cremos na crença em um único Deus que se manifesta em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Como eu já falei, a Igreja Batista entende que a igreja é uma comunidade local, democrática e autônoma, ou seja, ela é livre para se autogovernar e administrar entre o pastor e a membresia, as ovelhas. E também entendemos nas uniões, celebrações e cultos regulares, via de regra na quarta, na quinta, no domingo, né? Ou seja, cultos, orações, casamentos, funerais, batismos. Apesar de que a Igreja Batista tem um adendo aí, né? Tem uma cláusula: nós não batizamos crianças recém-nascidas, né? É chamado de pedobatismo, batismo de criança, ou batismo infantil. Nós batistas entendemos que a pessoa, a criança, ela só é batizada na chamada idade da razão. Aí se há uma diferença aí, uma distinção em qual idade. Alguns se batizam com 8, outros com 10, outros com 12, outros com 7 anos, outros com 15 anos. Então depende da idade, chamada idade da razão. Via de regra, entre 8 e 9 anos de idade. Eu me batizei com 18 para 19 anos, mas eu não era crente na época. Batizei na igreja presbiteriana, na igreja batista, enfim. Entendemos que o pecado, o que é o pecado? É uma rebelião, uma fraqueza espiritual, uma imaturidade ou transgressão. Via de regra, a expressão bíblica para pecado é errar o alvo. Que alvo é esse? O destino, o entendimento, a ideia e a mentalidade, o pensamento que Deus destinou a cada um. O plano
de salvação para cada um. E errar o alvo é fugir desse plano, desse caminho, esse alvo que Deus estabeleceu na vida de cada ser humano, de cada pessoa. Então entendemos que quando a pessoa se afasta desse ideal, desse alvo de Deus, é chamado de pecado ou transgressão. Então nós batistas entendemos que para cada pecado há perdão, né? Onde abundou o pecado, diz Paulo lá na sua carta, superabundou, transbordou a graça de Deus. Então aí o resumo de todas as doutrinas, princípios de fé ou axiomas da fé batista. Ok? Deus abençoe.